natureza, as áreas protegidas e a oferta diferenciada de produtos e experiências. Moderado por Tito Rosa, Presidente da Liga para a Proteção da Natureza. E vamos então retomar esta segunda parte deste painel. Temos connosco 4 convidados. Iríamos começar com o Paulo Castro. O Paulo Castro é vice-presidente do Europarque, que é a Federação Europeia de Parques Naturais. O Paulo é sócio-gerente também de uma empresa de turismo de natureza. O Paulo tem bastante experiência no âmbito do desenvolvimento sustentável e do turismo sustentável e de contacto com as atividades económicas nas áreas dos parques. Vou-lhe dar a palavra. Tal como fiz da parte da manhã, da primeira parte, irei tentar ser o mais disciplinador possível. Pedia também a colaboração dos respectivos convidados. Obrigado. Bom dia a todos. Já começou a contar o tempo? Ok. Bom dia a todos. Antes de tudo, agradecer ao ICNF a oportunidade que deram à Federação Europeia de Parques de estar presente neste evento. O ICNF é sócio do Europarque, aliás, é um dos sócios mais antigos, já é daqueles que têm medalha de 25 anos de sócio e, portanto, este trabalho em comum da Federação com os associados é importante. Só e muito rapidamente, a Federação Europarque é uma organização não governamental, tem 40 anos de idade, baseada na Alemanha, é fundamentalmente uma organização pan-europeia de áreas protegidas. Envolve parques, envolve governos, envolve governos regionais, grupos líder, universidades, mas fundamentalmente é uma organização de parques. Eu hoje vou falar só de um dos produtos que o Europarque tem, que é a Carta Europeia do Turismo Sustentável. E o primeiro slide é talvez o mais importante para mim, que é explicar-vos o que é que não é a Carta e depois explicar o que é. A Carta Europeia de Turismo Sustentável não é uma marca, não tem valor de marketing, aliás o nome é horrível, Carta Europeia de Turismo Sustentável em áreas protegidas, portanto não tem valor de marketing e não tem nada a ver com a União Europeia, ou seja, não é uma marca oficial, nem sequer é marca. Também não é uma certificação, portanto, nós não estamos a seguir um ISO, isto não tem um checklist, portanto, não tem nada a ver com isso, tem a ver com outra coisa, mas não é, efetivamente, nem uma marca, nem uma certificação. Até porque somos todos os aderentes têm que ser sócios da Federação para beneficiarem da Carta. E, por outro lado, não é um mecanismo de financiamento. Aliás, isto, normalmente, nas reuniões públicas, quando se começa a Carta, é um elemento clarificador de quem fica na sala e quem sai da sala. Portanto, a Carta Europeia, no fim de 1 ano e meio de trabalho, não traz dinheiro. Agora, o que é que traz? É um acordo voluntário, portanto, obrigatoriamente é um acordo que tem que ser voluntário entre todos os agentes e atores locais do território, em termos dos territórios que querem vir a ser Carta. É uma ferramenta para a implementação de princípios de sustentabilidade, já vamos ver quais. E é, finalmente, um reconhecimento do Europarque do trabalho que um determinado território fez ou não fez. Os princípios da Carta, envolvimento ativo de todos, e todos, como o Sr. Secretário de Estado disse, é a autoridade do parque, é a administração do parque, mas são as câmaras, são as associações de grupos líder, mas são os empresários do turismo, mas também são os agricultores, as associações de agricultores ou de produtos agroalimentares. Mas, por exemplo, dou-vos um exemplo, em Bragança e Montezinho é Pastoral Turismo da Diocese de Bragança, ou no trabalho do Parque Nacional da Peneda das Gerês é os GIPS, portanto os grupos de intervenção da GNR, que fazem parte do processo. Planeamento participado, o que é que eu quero dizer com isto? Que, de facto, aquilo que a Carta avalia para o galardão é que o trabalho tem que ser feito de uma forma participada. Significa que temos de estar de acordo com o problema, ou com os problemas, e se estivermos de acordo, passamos para a fase de estarmos de acordo com os objetivos, e se estivermos de acordo com os objetivos, então passamos para a ação e para a elaboração de um plano de ação. Estamos a falar da valorização do património, estamos a falar daquilo que é genuíno em cada território, mais uma vez, um pouco na linha do que o Sr. Secretário de Estado disse,
aquilo que nos é único e aquilo que nos distingue. As arribas o Parque Natural do Douro Internacional tem que trabalhar as arribas do Douro, porque é esse o seu grande produto. Eventualmente o Planalto, mas o grande produto diferenciador dele é as arribas, assim como, enfim, poderia dar imensos outros exemplos. Nós temos que ser capazes de dar experiências de qualidade. Portanto, este é um dos princípios que nós temos, que a Carta pede que o território adira, e uma experiência de qualidade não é... Uma experiência de qualidade é, por exemplo, digamos, andar numa canoa numa floresta inundada de primavera, ou é comer a dita truta fermentada de ontem da Noruega. Temos que dar informação adequada. Informação adequada é uma informação que muitas vezes nós ainda não somos capazes de dar ao nível dos territórios. Os territórios têm muita dificuldade em organizarem-se como destino de turismo, e nós, se formos consultar diferentes informação, ela é contraditória em si. Temos que ter produtos turísticos genuínos, não devemos vender gato por lebre, não devemos, digamos, desse ponto de vista, sermos capazes de encontrar aquilo que, mais uma vez, nos diferencia. Temos que ter formação e, portanto, um dos princípios importante é este. Enfim, eu diria tão só e apenas, se o turismo de natureza em Portugal quer trabalhar o mercado estrangeiro, tem que dominar, no mínimo, o inglês. Porque se não dominar o inglês ao nível dos agentes económicos que prestam o serviço, não tem mercado lá fora. Um princípio fundamental, a qualidade de vida, não do visitante, mas da população local. Nós não podemos criar um problema à população local. O turismo de natureza num território-parque é um turismo que tem que trabalhar com a população local e tem que, no mínimo, não pode diminuir a qualidade de vida, desejavelmente deve aumentar a qualidade de vida e, nomeadamente, no limite, até beneficiar do facto de que algumas vezes fazem-se investimentos em serviços, dos quais de serviços para turismo, dos quais a população pode beneficiar. Exemplo, pontos de internet em sítios remotos, onde, afinal de contas, também a própria população pode aceder. E, finalmente, benefício à economia local. Nós não estamos a falar do fluxo financeiro do turismo em termos de empresas de turismo, alojamento, restauração, pontos de venda. Estamos a falar do arroz biológico do Delta do Ebro, que beneficia da visibilidade da carta e do parque e que, ao mesmo tempo, faz um retorno para ações de conservação da natureza, para questões de pragas no próprio arroz. Ou, digamos, o próprio Mel de Montezinho, que, no fundo, usou e bem a estratégia de uma designação associada ao próprio parque. Finalmente, fluxo de visitantes. Vamos ser claros, um domingo de agosto na Caniçada, no Parque Nacional do Gerês, ou a primeira neve no Parque Natural da Serra da Estrela, não são turismo sustentável. Nós não podemos vender territórios que mantenham este tipo, pelo menos naquela época, não podemos vender, nós não podemos trabalhar mercados para trazê-los numa experiência horrível. E quem esteve lá sabe do que é que eu estou a falar. O que é a Carta? A Carta é fundamentalmente a organização de um território. É a assunção de que um território toma consciência de que é um destino de turismo e que, neste caso, tem à sua volta, ou tem como grande pretexto atrativo, como dizia o Aivar, um parque nacional. No fundo, a grande marca é um parque nacional ou um parque natural, é o facto de ter uma área protegida. Quem for capaz de fazer este trabalho, de nos pormos todos de acordo o que é que queremos fazer de turismo sustentável num território que tenha um parque, então há uma segunda fase, que é reconhecer as empresas como parceiros da Carta. E, no fundo, é organizar a oferta. Nós, no primeiro, tomamos consciência de que somos um destino, no segundo, organizamos a oferta. Nós aqui podemos ter muito potencial, mas se não tivermos empresários organizados, não temos uma oferta turística. E, finalmente, a fase mais importante, que é também sermos capazes de reconhecer agências de viagem como parceiros da Carta, na condição de que são capazes de trabalhar um destino, Carta, com empresários Carta, e serem capazes de desenvolver pacotes. Muito rapidamente, eu tenho que definir um território da Carta, tenho que identificar os parceiros públicos e privados, isto é um trabalho de planeamento, portanto, isto não tem ciência nenhuma, caracterizar o território, elaborar um diagnóstico, definir uma estratégia e objetivos e, finalmente, elaborar e implementar um plano de ação a 5 anos. É isto, no fundo, que o território apresenta. Uma área protegida ou classificada, não estamos sujeitos exclusivamente a situações de ter que ser um parque,
Pode ser, por exemplo, um conjunto de sítios da Rede Natura 2000, como acontece em Itália, nomeadamente como aconteceu em Portugal com a Carta das Montanhas Mágicas, que tem sítios de Rede Natura 2000 e um Geoparque Aroca, e, portanto, não está associada exclusivamente ao conceito de carta, está associada a um conceito fundamental que é este. Tem que haver uma área ou protegida ou classificada legalmente, porque é um bem... 2 minutos. Okay. Porque é um bem fundamental do ponto de vista da atratividade do turismo. Tem que haver uma entidade proponente, normalmente é o ICNF, por exemplo, aqui no caso português, o ICNF, mas também temos proponentes que são comunidades intermunicipais, de municípios, ou temos grupos líder que foram proponentes da Carta. E só para dizer o caso português. Tem que haver uma equipa técnica que trabalha de uma forma voluntária entre as entidades e tem que haver um fórum. Mais rapidamente, no fundo, o conceito de Carta não está associado exclusivamente ao território do parque, são normalmente, em 99% dos casos, é a área dos concelhos onde estão as áreas classificadas e, portanto, isto dá uma dinâmica completamente diferente ao território, uma equipa, como já vos disse, um fórum, estamos a falar de fóruns que podem ter, com reuniões, 3 reuniões durante o período da Carta, um acumulado de presenças de 300 pessoas, mais reuniões de equipas, mais reuniões temáticas, etc. Temos que garantir um contacto e, de facto, a esse nível, mais uma vez, usando as palavras do Secretário de Estado, o Facebook e o blog mostraram-se importantíssimos na interação com os agentes económicos, mais do que eu estaria à espera, pelo menos em algum dos casos. Tem que ser feito um dossiê de candidatura, tem que ser feita uma auditoria ao próprio território, que é feita por um verificador externo. Este verificador faz um relatório, este relatório vai ao Comitê de Avaliação, este Comitê de Avaliação, que é independente, o auditor também é independente do Aeroparque, comunica ao Conselho e comunica os resultados, há uma cerimónia de outorga, ficamos todos felizes, temos um diploma na mão e o que é que temos como resultados? Melhor planificação do turismo no território. Isto não é conservação da natureza, isto é turismo em territórios onde o primado da conservação da natureza é fundamental, portanto, melhor planificação. Temos um fórum onde permanentemente podemos discutir os nossos problemas e os nossos anseios, uma melhor coordenação entre administrações. Isto não é nós e o parque, isto é nós, o parque, a agricultura, o turismo, a Comissão de Coordenação, as câmaras, e é muito mais complicado do que nós e o parque é porreiro, não. É um trabalho completamente diferente. Maior aproximação dos empresários turísticos às entidades do território e, sobretudo, a possibilidade de começarmos a trabalhar esta questão dos produtos turísticos com base em recursos e aquilo que é a grande maravilha disto é o trabalho em rede. As pessoas... Os empresários conhecem-se pela primeira vez entre concelhos. Não sabiam que no outro concelho da Ponta do Parque se fazia isto, aquilo. Ok. Muito rapidamente, isto não nasceu do céu, nasceu de 1991. Neste momento estamos a trabalhar em pleno com as 3 fases. Okay? Portanto, estamos a trabalhar perfeitamente, sem problema. Uma ideia do que é que estamos a falar. Isto é a maior rede de destinos de turismo sustentável baseados em áreas protegidas e à sua volta, da Europa, 131 territórios em 16 países, portanto, a maior, a mais antiga e a mais diversificada. Estamos a falar também, ao nível da fase 2, de 438 empresários em 3 países, que só 3 países é que arrancaram, França, Espanha e Inglaterra, e já 12 agências de viagem em França. Estamos a falar, enfim, eu só vos vou dar, isto não é para os 131, portanto, se fizéssemos o acumulado era maior. Estamos a falar de 14 milhões de hectares de área, dos quais 7 milhões de rede de natura, estamos a falar de 4 milhões de pessoas que vivem dentro das cartas, estamos a falar de 73 milhões de visitantes a estes parques. E este acumulado é antigo, não é o acumulado dos 131 parques. Portanto, estamos a falar de uma dimensão muito grande. Só para terminar, Portugal, o PNPG começa em 97, 2002, PNPG e Serra de São Mamede avançam, recebem o galardão, 2008 começa-se a falar outra vez, 2009 o Norte avança e São Mamede desiste, portanto, os 4 parques do Norte, 2012 Terras do Puriol São Miguel, avança também, com um trabalho excelente de articulação
entre a CPEA e a Secretaria Regional. 2013, as Montanhas Mágicas, que é o que eu vos disse, Aroca, portanto, a carta de Aroca, da Adrimag, daquela zona toda do sítio Rede Natura. 2014 renovam, o Alto Minho aparece também, portanto, nós neste momento estamos praticamente a fazer o pleno do Norte e, enfim, a última novidade, na próxima semana, é o primeiro fórum da Serra de São Mamede. O que quer dizer que, do ponto de vista de território, peço desculpa, Serra da Malcata, Serra de São Mamede desistiu. O que quer dizer que, do ponto de vista de território, nós conseguimos unir em contínuo, passando de Figueira de Castelo Rodrigo para Almeida até Penamacor. Termino, é o último slide. O que é que se prevê para a frente? Nós temos que articular as fases 2 e 3 nos outros países e em Portugal. Na próxima semana vamos ter trabalho entre as diferentes marcas que estão associadas. Prior, Parques Convida, Natural.pt, Geoparque. Vamos ter um trabalho de acordo para finalmente podermos avançar para a fase 2 em Portugal. Desenvolvimento de mecanismos de promoção em rede dos destinos é muito importante. Uma das negociações que está a ser feita é, ao nível europeu, nós juntarmos com o Geoparque, com as reservas da biosfera e tentarmos ter um reconhecimento único, uma plataforma única, como sendo o grande destino de ecoturismo na Europa, como sendo o destino que tem associado uma imagem, uma figura legal protegida, seja classificada naturalmente por razões de natureza, seja classificada por razões de património. E, finalmente, convidar-vos para, na próxima semana, para quem quiser ir, a reunião da Rede Europeia de Parques. Muito obrigado e aqui só. Muito obrigado. E imediato dar a palavra ao Nuno Ribeiro. Nuno Ribeiro vem de Cabo Verde, é diretor dos recursos naturais do Ministério do Ambiente de Cabo Verde e tem experiência em gestão de valores naturais e vasta participação em fóruns de política pública, quer na área da conservação da natureza, quer em termos de turismo da natureza, em vários fóruns internacionais e nacionais. Nuno. Obrigado, Sr. Moderador. Eu peço que me dê somente 30 segundos para agradecer a ICNF por convidar Cabo Verde e por estar aqui a representá-lo e vir aqui também socializar convosco um pouco a experiência de Cabo Verde relativamente às áreas protegidas e ao turismo. Para começar, eu gostaria de convidá-los, não por uma apresentação, mas convidá-los a viajar até Cabo Verde, fazer um pequeno voo, onde iremos ver as áreas protegidas e o turismo. Eu quis aqui dar o enfoque da conservação à morabeza. Morabeza é um termo que muito usamos em Cabo Verde, que é a qualidade de ser amigável, de receber as pessoas. E também falar um pouco da conservação que está associada a essa morabeza. Muitos de vocês já ouviram falar de Cabo Verde, mas não custa nunca fazer um enquadramento, uma localização de onde é que nós estamos. Falou-se aqui da Islândia, de Portugal, de ser territórios pequenos. Falar de Cabo Verde ainda é dar uma referência de pequenez ainda maior. Nós estamos aqui no centro do Oceano Atlântico, a cerca de 640 km do continente. A fronteira mais próxima que nós temos é de Senegal, Dakar. Estamos a cerca de 3.000 e qualquer coisas de Portugal. E o arquipélago tem 10 ilhas. 10 ilhas, onde que 9 são habitadas, e somente a ilha de Santa Luzia e os ilhéus Branco e Iraso, que não têm pessoas. E o arquipélago está dividido em 2 blocos, o de Barlavento e o bloco de Sotavento. As ilhas são de origem vulcânicas e a população que nós temos está em cerca de 550 mil habitantes. E em termos de área, temos uma superfície total terrestre de cerca de 4.033 km², fazendo uma comparação com a Islândia e Portugal, relativamente somos um alfinetinho. E relativamente à superfície da zona económica exclusiva, temos cerca de 734 mil km². Aí sim, nós temos de todo o nosso manancial, do nosso potencial
em termos territorial, não sendo terrestre, mas sim marinho. Fazer um enquadramento das áreas protegidas em Cabo Verde. A pequenez do país, a insularidade do arquipélago, principalmente a insularidade, acaba por trazer algumas vulnerabilidades ambientais e económicas ao próprio país. E isso automaticamente vai exigir alguma definição de algumas estratégias adequadas relativamente à gestão dos recursos. E com isso, Cabo Verde já, na linha das preocupações ambientais, já ratificou as principais convenções internacionais. Isto para ter o conforto e o suporte a nível internacional. Não ter a preocupação só na gestão nacional territorial a nível do país, mas também ter uma visibilidade mais a nível internacional. E com isso, já definiu e elaborou políticas, estratégias e planos de ações para melhor conservar essa biodiversidade. E essa diversidade está distribuída dentro de uma rede que comporta cerca de 46 áreas protegidas, sendo elas marinhas e terrestres. E essa matéria das áreas protegidas tem uma intervenção legal, que se enquadra dentro de um decreto-lei, que é um decreto-lei que foi publicado em 2003, que vulgarmente em Cabo Verde chamamos de Decreto-Lei 3 de 2003, onde estabelece o regime jurídico para os espaços naturais, paisagens, monumentos e lugares a serem entregados dentro dessa própria rede de áreas protegidas. Como eu frisei, são 46 áreas. E essas 46 áreas estão distribuídas praticamente em todas as ilhas, em todos os arquipélagos, ficando somente a Ilha da Bravo, mas os 2 ilhéus são também protegidos por lei. E aqui gostaria de frisar que o complexo que nós temos das ilhas de Santa Luzia, Ilhéu Branco e Iraso é o maior complexo para a área marinha cabo-verdiana. É onde é que nós temos o maior potencial da biodiversidade relativamente ao nosso arquipélago. E com isso, nós temos um total de área de cerca de 2.205 hectares de terrenos distribuídos entre a parte terrestre e marinha, correspondendo a parte terrestre a 18% do território terrestre e a parte marinha a 5% da zona económica exclusiva. E as categorias que são previstas para as nossas áreas protegidas são 6, que equiparem da IUCN. E nós temos, na sua maioria, as reservas naturais, onde é que podem ser integrais, parciais e temporais. A nossa maior reserva era a reserva de Santa Luzia integral, que até o ano passado deixou de ser integral, passando a ser parcial. Isso porquê? Porque já tínhamos utilizadores, os pescadores faziam a sua atividade de pesca nessa ilha e tivemos de compatibilizar a atividade com a própria conservação desse sítio. Temos não há ainda Parque Nacional declarado, temos Parques Naturais 10, Monumentos Naturais 6 e Paisagens Protegidas 10 sítios. E ainda também não foi declarada nenhuma área de interesse científico. Só para dar um exemplo relativamente a essas categorias, a Ilha da Boa Vista, como eu disse, é a segunda ilha que, em termos da biodiversidade, tem mais expressão a nível nacional, e nós aqui temos cerca de 4 categorias de conservação. Temos monumentos, paisagens protegidas, o Parque Natural, e aqui foram definidas 2 complexos de parques, em vez de termos, antes era cerca de 2 áreas e 3 áreas, criamos complexos de áreas para melhor facilitar a gestão desses espaços. E também a Ilha de Maio, que recentemente foi revisto a sua delimitação para as áreas, onde foi juntado 2 áreas, Parque Norte e o Pico de Santo António, onde deu-se uma só área, que é a área Parque Norte da Ilha do Maio. Essas novas áreas tiveram uma extensão da parte marinha, como eu disse, de acordo com os compromissos que nós temos com as convenções, havia uma necessidade de estender o território marítimo relativamente à sua proteção.
E com isso estamos a falar de 12 anos de áreas protegidas. 2 anos atrás fizemos um fórum internacional para refletir os 10 anos das áreas protegidas. E certamente que chegamos à conclusão que nesses 12 anos, 10 anos, tivemos alguns ganhos. E esses ganhos são significativos. Podemos dizer que a maioria das 45 áreas já tem os seus limites definidos e aprovados legalmente. Isso é um ganho maior, porque os conflitos que nós temos relativamente às áreas protegidas advêm da não delimitação dessas áreas. E nós hoje já temos todas essas áreas definidas legalmente. Temos, dentro das 9 ilhas, temos 8 equipas de gestão, ou seja, escritórios insulares em 8 ilhas, onde esses escritórios insulares têm a função deles é aplicar os instrumentos de gestão, principalmente o plano de gestão e os planos de ecoturismo. E isso certamente terá alguns constrangimentos na sua implementação. Basicamente, a parte financeira que dificulta muito a gestão eficaz do próprio sistema. E conjuntamente com esses instrumentos, nós temos em curso algumas outras ações que vão facilitar a conservação da biodiversidade. Falamos de planos de conservação de espécies, umas que já estão aprovadas e outras que vão ser aprovadas daqui a um mês, praticamente. Falamos da tartaruga marinha, que é o coqueluche de Cabo Verde, em termos da conservação. É a espécie que nós temos maior experiência relativamente à conservação. Todas as ilhas fazem conservação, com a implicação de cerca de 30 a 40 ONGs, comunidades pescatórias e o envolvimento da sociedade no seu todo. Cabo Verde é o terceiro ponto a nível do Atlântico relativamente à nidificação de tartaruga. Então, essa espécie tem um valor emblemático para o país. As aves marinhas também, que representa na nossa biodiversidade, porque Cabo Verde é um ponto estratégico na migração dessas espécies, então nós temos, identificamos como prioridade também conservar melhor essa espécie. Os corais, Cabo Verde está no top 10 a nível mundial relativamente aos corais. Os cetáceos é uma zona, representa a zona de acasalamento e também de alimentação das crias para os cetáceos, principalmente a baleia de bossa, os tubarões e a cagara. No ano passado estive nos Açores, onde também pude compartilhar a experiência deles relativamente à conservação da cagara. Conjuntamente com isso, saindo dos planos de conservação, nós temos as estratégias e políticas mais macros. Definimos recentemente a Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas, que tem uma vigência de 2013 a 2022, onde dá diretrizes concretas de como deveremos fazer essa conservação e essa gestão das áreas protegidas. Conjuntamente, estamos agora a finalizar o Plano de Comunicação, Educação e Sensibilização específico para as áreas protegidas, uma vez que nós já temos um Plano Nacional para a Educação Ambiental. Agora é fazer esse hiperlink do Plano de Comunicação das áreas protegidas, enquadrando dentro do Plano Nacional da Educação Ambiental. E também... 2 minutos. Já vou finalizar. O Plano de Gestão das Zonas Úmidas. Isto, nesse momento, estamos a preparar a nossa primeira candidatura de reserva biosfera de Cabo Verde. Entrar já aqui na parte do turismo. O turismo é o setor prioritário de desenvolvimento de Cabo Verde, definido politicamente, onde representa 20% do produto interno bruto, 60% das exportações, 90% de investimentos diretos estrangeiros e cerca de 5 mil empregos diretos. Aqui, em termos numéricos, alguns dados relativamente à visitação a Cabo Verde. O número de hóspedes, cerca de 552 mil hóspedes nós recebemos, praticamente é a população de Cabo Verde, e em 2014 houve uma redução de cerca de 2,3%. Isso advém de algum porquê. Eu vou explicar mais à frente. Relativamente ao turismo sustentado, nós temos, já foi definida algumas prioridades.
onde nós temos programas de intervenção que passa diretamente por termos mais ambiente para mais turismo, mais cultura para mais turismo para o rosto mais social. E isso também passa por uma parceria entre um turismo sustentável que define 6 estratégias. E essas estratégias vão automaticamente, diretamente, a questão do ambiente, conservação, para o turismo mais sustentado. E os desafios? Os desafios do turismo passa diretamente para a questão ambiental, é o principal motor de pressão que nós temos sobre o nosso recurso, é o turismo, porque os turistas querem estar perto da natureza, mas não respeitam. E isso acaba por trazer constrangimentos para a própria gestão do espaço. E certamente que tivemos de definir algumas prioridades. O primeiro é o planeamento, passando por definições de plano estratégico, o reforço institucional e um ponto que é um ponto novo, que é a municipalização do turismo. Até então o turismo está diretamente refletida na parte governamental. E agora queremos passar o turismo para os municípios possam também estar diretamente relativamente a essa questão. A parte da gestão, a identificação de novos mercados na promoção, o desenvolvimento de produtos que sejam produtos mais autóctonos, o produto onde o turista pode ir e viver experiências dentro das comunidades e, acima de tudo, garantir a qualidade que é prestada ao serviço. E, automaticamente, também criar incentivos para que possamos fazer essa gestão da melhor forma possível. E, com isso, criou-se uma marca, que é a marca de um país e 10 destinos. Ou seja, cada ilha é um destino para o turismo relativamente à conservação. E teremos que ter um turismo que seja um turismo resiliente, que possa suportar a vulnerabilidade financeira e também a vulnerabilidade ambiental, que vai levar à própria sustentabilidade desse turismo. E definiu-se 3 pilares básicos para chegarmos a essa sustentabilidade. Melhorar a qualidade de vida das comunidades que recebem o turista, preservar os recursos naturais e a cultura que está associada à comunidade e, acima de tudo, garantir a satisfação do turista, para que visite hoje e leve, comunique para fora, para que outros possam vir também e viver essa experiência a nível local. E com isso, vou apresentar mais 3 imagens a 4 das principais ofertas turísticas que nós temos. O Vulcão de Fogo, certamente que ouviram falar recentemente, no final do ano, a erupção que nós tivemos na Ilha de Fogo, com cerca de 1.500 desalojados. É o nosso principal ponto de interesse a nível ambiental para o turismo, onde nós temos comunidades que vivem em torno do vulcão, guias, agências turísticas, agências de viagem, todas vivem em torno desse vulcão. Não só na Ilha de Fogo, mas em todas as ilhas. Os turistas vão por uma semana em Cabo Verde, estão na Ilha de Boa Vista ou sábado, deslocam a Ilha de Fogo, fazem low cost, deslocam a Ilha de Fogo por um dia só para visitar o vulcão. Nós também temos a observação de aves, que acaba por trazer muitos turistas que são turistas diferenciados e querem vivenciar essa experiência in loco. Também temos a tartaruga marinha. Hoje, para ir ver a nidificação de uma tartaruga, paga-se cerca de 60 a 65 euros. Então, é uma atividade que tem valor económico muito, muito elevado para as comunidades e também para as ONGs, que garante a sustentabilidade da própria conservação, a observação das baleias e também um novo produto que está a ser apresentado é dos corais e a observação também dos tubarões. Certamente que nós temos que envolver as comunidades, as pessoas, trazer o turista para vivenciar a experiência dentro das comunidades. E também o turismo nacional, fazer com que os nacionais conheçam os recursos que nós temos para poder conservar. Só assim vamos atingir um nível de conservação aceitável. Só conhecendo e a partir dali poderemos estar a conservar. Já temos uma rede de trilhos
praticamente em todas as nossas áreas protegidas terrestres, com placas de identificação, os níveis de dificuldade, onde proporciona aos visitantes paisagens magníficas, tanto a nível costeiro como a nível terrestre. Também, como ia dizendo, levar o turista para a comunidade, vivenciar a cultura, principalmente os pratos que nós temos. A culinária cabo-verdiana é uma culinária muito aceitável, que tem uma boa aceitação internacional, fazer com que as pessoas sintam aquilo que nós temos dentro das comunidades e não focalizar somente no turismo do all-inclusive, que há 3 anos atrás tudo era all-inclusive. O turista vinha, ficava uma semana dentro do hotel e não tinham contato com fora, com a comunidade. E isto está a reverter-se e aos poucos os próprios turistas também querem sair fora para poderem conhecer aquilo que de facto é a cultura que nós temos e o que nós oferecemos. E com isso, agradeço a vossa atenção, espero que são 15 minutinhos para tentar apresentar aquilo que é a nossa morabeza em Cabo Verde e deixo aqui o convite para que possam também viajar a Cabo Verde, está aqui pertinho, cerca de 3 horas, e poder ter essa experiência de viver a conservação com turismo juntamente nas nossas ilhas. Com isso, obrigado. Muitíssimo obrigado. E agora dar a palavra a Marta Cabral. A Marta é responsável pela Associação da Rota Vicentina. É também diretora da Associação Casas Brancas, que é uma associação de turismo de qualidade do Parque Natural do Sudoeste do Alentejano e da Costa Vicentina. E lhe pedir que conseguisse compactar o tempo o mais possível. Tá? Bom dia, bom dia. Queria começar por agradecer também o convite para estar aqui hoje, para vos apresentar a Rota Vicentina e se calhar, porque sei que também muitas das pessoas que aqui estão já conhecem algo sobre o projeto, um bocadinho do ponto de situação neste momento. Não? E aqui? Já deu? Tirar e por outra vez? Já está? Ok, peço desculpa. Bom, eu iria começar talvez por vos apresentar, na impossibilidade de apresentar a versão integral do vídeo que temos, talvez esta versão de 30 segundos, só para ficarem com uma ideia do tipo de... The more you see, the more you smile. The more you want, the more you feel alive. The golden lasers sky the sea. The dark blue nights so cold the breeze. The more you want, the more you feel alive. Rota Vicentina, 2 steps to freedom. A versão integral tem 5 minutos, por isso, enfim, não vou poder apresentar agora. Uma apresentação muito breve acerca da região, esta região a que chamamos Sudoeste e que inclui o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Falamos de mais de 110 quilómetros de litoral selvagem, portanto uma situação bastante única, diria eu, no sul da Europa. Para além da zona de litoral, de falésias, dunas, rochas na maré vazia, temos paisagens muito diversificadas, com rios, ribeiras, planaltos, charcos temporários, florestas de pinheiro, montada, etc. E, portanto, são paisagens não só muito diversificadas, mas ainda muito preservadas.
Do ponto de vista também da fauna, existem uma série de espécies muito interessantes, terrestres e também aves, com também o interesse do corredor migratório de Sagres. Também a flora tem uma série de espécies emblemáticas e também muitas delas endémicas, com muito interesse. A geomorfologia tem também uma série de situações francamente únicas, com o exemplo do telheiro, talvez a mais espetacular discordância da Península Ibérica, entre muitas outras situações. A cultura rural nesta zona é ainda muito viva e muito autêntica e, portanto, temos o privilégio de ainda conviver com uma população que vive da pesca e da agricultura de subsistência e que tem de facto inspirado muito os agentes turísticos e também os nossos visitantes. Mas felizmente não é só desta população que vive o Sudoeste, existe uma nova geração que procurou esta zona em busca de uma melhor qualidade de vida e que lhe trouxe uma série uma injeção de energia com uma série de atividades inovadoras e que de alguma forma hoje fazem parte integral da identidade desta região e que acredito que se sinta por parte de quem nos visita. Diria mesmo que é uma zona com uma personalidade própria e que normalmente isso marca bastante quem por ali passa. Não posso deixar de frisar o aspecto do clima, porque, como eu dizia, todos estes fatores talvez não tivessem a mesma importância do ponto de vista turístico se não tivéssemos o clima que temos. E, portanto, em resumo, temos uma zona cuja estruturação turística é muito recente, muito vocacionada para a natureza e o mundo rural e que, de alguma forma, convive com alguma pressão pelo facto de ser uma zona costeira onde, naturalmente, investimentos menos sustentáveis também querem coexistir. O historial da Rota Vicentina começa com uma cultura de trabalho em rede que começou em 2002, na altura com a Rede Casas Brancas. Um grupo relativamente pequeno de empresas iniciaram um trabalho mais do que de promoção conjunta, de reflexão conjunta acerca de todas estas questões e do tema importantíssimo de uma zona costeira, que é a sazonalidade e a sustentabilidade dos postos de trabalho que estas empresas tinham no verão, como é que poderiam subsistir ao longo do ano. Este trabalho tem vindo a evoluir ao longo dos anos, até que em 2013 acabou por culminar na criação da Associação Rota Vicentina, que é a entidade hoje responsável pela promoção, gestão, coordenação do projeto Rota Vicentina. O que é a Rota Vicentina? Uma rota pedestre que percorre toda esta região costeira, entre Santiago do Cacém e o Cabo de São Vicente. Está dividida em dois percursos complementares, a verde o que nós chamamos o caminho histórico, que liga as principais vilas e aldeias, e a azul o que denominamos o trilho dos pescadores, que segue a costa, utilizando precisamente o trilho que os pescadores usam para aceder às praias e pesqueiros. O caminho histórico integra a GR11E9, uma grande rota transeuropeia que começa em São Petersburgo e termina precisamente em Sagres. E todos os quilómetros incluídos na Rota Vicentina estão totalmente sinalizados, portanto podem ser usufruídos em total autonomia. Falamos de 340 quilómetros, que neste momento já são 400, estamos a 2 semanas de lançar mais 5 novas pequenas rotas que totalizam mais cerca de 50 a 60 quilómetros, portanto estamos neste momento prestes a atualizar este slide. Como é que temos vindo a trabalhar, em que fase é que estamos neste momento de organização do projeto? Nós definimos estes 6 objetivos, naturalmente que a promoção é um dos objetivos principais do projeto Rota Vicentina, a comercialização daquilo que são os produtos turísticos associados ao projeto, mas também a venda dos ativos próprios da Rota Vicentina, e que tem muito que ver com a marca, com a sua notoriedade e com ativos
em que a Associação tem vindo a investir bastante, precisamente para que haja aqui alguma capacidade de retorno do investimento, mas também a componente da sensibilização, que é absolutamente fundamental para darmos qualquer um dos passos que estou a apresentar. Informação, obviamente, e formação em alguns casos mais exigentes do ponto de vista técnico. Todos estes objetivos se cruzam nestes públicos-alvo, naturalmente que o consumidor final, o caminhante, seja nacional ou, sobretudo, internacional, mas também os nossos parceiros que viabilizam um projeto desta natureza, em primeiro lugar, a comunidade local. Falamos de trilhos que passam exclusivamente em propriedade privada, mas independentemente dos proprietários, a comunidade é no fundo a matéria-prima que estamos a vender, mais até, diria eu, do que a própria natureza e as paisagens. Os parceiros institucionais que claramente viabilizaram o projeto e são um apoio fundamental na sua gestão e evolução, as empresas que constituem a associação e que são a base estrutural da sua existência, e as agências de viagem e operadores turísticos que, no fundo, estabelecem depois a ponte entre tudo isto e o próprio mercado. Naturalmente que a imprensa é também um público muito importante na nossa atividade. Este quadro permite apenas explicar-vos que para cada uma das ações que temos no nosso plano anual, estas variáveis têm necessariamente que se cruzar entre aquilo que são os públicos-alvo de cada uma das ações e cada um dos objetivos. O que é que nós já conseguimos alcançar até hoje? Tivemos uma primeira fase desde 2011 em que nos concentramos não só na, gestão, implementação, desenho do traçado, sinalética, etc., mas também em toda a componente promocional, que tem uma componente também informativa, de sensibilização, os tais objetivos que eu referi, e onde investimos muitíssimo tempo e esforço para conseguirmos ter aqui materiais que fossem uma referência de facto e que nos permitissem, sem sombra de dúvida, dar um passo sem retorno. E, portanto, este foi um foco muito importante até praticamente agora, e ainda estamos a investir, website, mapas, guias, folhetos, painéis, redes sociais, etc, etc. Este trabalho acabou por resultar, felizmente, numa série de prémios e distinções nacionais e internacionais. Nas duas linhas de baixo são prémios relativos ao vídeo, que eu não vos mostrei, mas que vos convido depois a visitar no nosso site. Na primeira linha, algumas nomeações e prémios que foram atribuídos ao projeto em si, portanto, foi muito importante para nós este reconhecimento de uma série de parceiros nacionais e internacionais que, de alguma forma, alguns deles surpreenderam-nos bastante, porque, de facto, o projeto era bastante inovador e, portanto, ficámos francamente satisfeitos por perceber que o setor do turismo, que não deixa de ser um setor bastante conservador ainda, reconheceu, de facto, o valor e a pertinência do projeto. Um outro resultado muito importante que continua a acontecer com uma intensidade surpreendente é o interesse da imprensa nacional, mas sobretudo internacional, e este ano acho que já tivemos dezenas de pedidos e de visitas de jornalistas das mais conceituadas publicações internacionais, e genericamente o retorno tem sido muitíssimo bom, os elogios são fortes e, portanto, depois o retorno faz-se sentir na procura que temos na região. Este é uma outra conquista que consideramos muito importante. Neste momento conseguimos ter uma rede de oferta turística em pleno funcionamento e que cobre todas as áreas da oferta. Portanto, começámos claramente com alojamento, restaurantes e atividades de natureza e também atividades culturais, mas conseguimos já trabalhar com táxis e serviços de transferes, que era uma componente muito importante deste produto.
algumas empresas de comércio e serviços, mas mais recentemente também agências de viagem e operadores turísticos. Começámos com 6 agências portuguesas em setembro, já vamos neste momento com 12 e temos uma série de pedidos de agências, algumas internacionais já aderiram também, já estão online. E para nós esta foi uma conquista particularmente saborosa, porque percebemos que numa primeira fase os operadores turísticos não estavam de todo disponíveis para se corresponsabilizar por um produto que diziam eles, não é nosso, nós fazemos o nosso papel, comercializamos, vocês é que têm que fazer esse trabalho. Felizmente, uma série deles, de alguma forma, quebraram um bocadinho esta regra que tinham própria e juntaram-se à rede, participam, refletem connosco, contribuem financeiramente para a sustentabilidade do projeto e, portanto, isto permitiu-nos, de alguma forma, fechar um circuito turístico que estava coxo, precisamente com a componente da comercialização. Hoje, com 11 operadores turísticos e com o ritmo de crescimento com que temos vindo a receber novos operadores, acreditamos que temos uma força comercial que nunca teríamos sem esta, digamos, esta adesão plena por parte destes operadores. 2 minutos. 2 minutos. Este é o panorama atual do número de empresas associadas. Nós temos, penso que, alguns 130 associados, dos quais 116 são empresas. Temos também algumas pessoas individuais e algumas entidades públicas, mas estas são as empresas e, portanto, como veem, claramente os alojamentos a dominar, mas de alguma forma algum equilíbrio entre as várias atividades e também algum equilíbrio ao nível da distribuição geográfica. Outro aspecto que me parece fundamental destacar é, porque também era um desafio enorme, falamos de uma comunidade que vive dentro de um parque natural com conflitos antigos e sérios relativamente à sua percepção do valor que um parque natural tem nas suas vidas, na gestão dos seus ativos, das suas casas, dos seus negócios e, portanto, soubemos sempre que este era poderia ser um problema, não é? Na cabeça das pessoas locais nós somos dos verdes e os verdes são sempre pessoas relativamente às quais esta comunidade tem reservas que eu considero ainda sérias, mas alguns anos envolvidos do início do projeto, enfim, começámos este trabalho em 2011 de forma mais séria, não é, de forma mais aberta à comunidade, começámos em 2011, portanto já lá vão 4 anos, sentimos uma evolução verdadeiramente surpreendente. Sentimos que, de facto, as pessoas, de alguma forma, também esperavam por uma evidência de que o Parque Natural pode, efetivamente, trazer-lhes benefícios diretos. E o facto de qualquer pessoa, neste momento, seja ou não associada, poder beneficiar economicamente do número bastante elevado de caminhantes que estão na região ao longo de todo o ano, obviamente que fez toda a diferença. O facto de alguma forma, sermos uma associação privada de pessoas que estão na rua, no café, na escola, não é? Há muitas pessoas ligadas à Rota Vicentina que, de alguma forma, respondem pelo projeto e que de alguma forma são embaixadores do projeto e, portanto, é difícil que alguém na região não conheça alguém que está muito próximo da Rota Vicentina. Isto, de alguma forma, cria um efeito de disseminação muitíssimo forte que nos tem ajudado a quebrar alguns tabus, algumas barreiras. O trabalho está longe de estar feito, sentimos claramente que ainda há muito por fazer, mas apesar de tudo há alguns sinais de que há um respeito bastante interessante pelo nosso trabalho. Eu gosto particularmente daquela fotografia em que os trabalhadores da tirada da cortiça, não é a primeira vez que nós nos deparamos com isto, não é? Nós fazemos as pinturas nas árvores e eles têm o cuidado de cortar, tirar a cortiça toda e deixar aquele bocadinho para que depois os caminhantes não se percam. Isto é algo que realmente nos emociona e que, não, como vos digo, não aconteceu só uma vez e é de facto uma demonstração de respeito e de colaboração que, enfim, não tem preço. Um outro aspecto que ainda queria... acabou o meu tempo, não é? 1 minuto.
Algumas parcerias que me parecem importantes destacar, nomeadamente com a Associação Casas Brancas e com outro projeto mais ligado às artes, mas de forma muito intrinsecamente embebida daquilo que é a identidade local e a natureza, e portanto a natureza está sempre presente em qualquer um destes projetos, e este projeto âncora, ou projeto chapéu Turismo e Identidade do Sudoeste de Portugal, foi incluído no Plano de Ação do Turismo 2020. E queria apenas ainda referir a constituição do Conselho Geral da Rota Vicentina. Este era um aspecto muito importante que definimos desde o início, foi constituído apenas agora, recentemente, há alguns meses. É uma entidade que inclui 38 entidades públicas e privadas dos mais diversos setores e relativamente ao qual temos elevadas expectativas. Estamos a falar de uma zona que tem 3 distritos, 2 regiões, 5 municípios e, portanto, esta gestão de alguns aspectos transsetoriais e transregionais assume aqui um papel muito importante, nomeadamente, por exemplo, de questões de sustentabilidade ligadas à agricultura intensiva, floresta intensiva, etc, etc. 2 slides. Este só para dizer que encomendámos um estudo de incidências ambientais no início do projeto, que de alguma forma veio confirmar a percepção que tínhamos, que um projeto desta natureza, dependendo da forma como é implementado, pode não só não ter um impacto negativo, como pode mesmo ter um impacto positivo. Não posso agora concretizar muito esta ideia, mas não queria deixar de a referir. E, enfim, em último, dizer-vos que não tenho para vos apresentar números relativamente ao impacto socioeconómico do projeto, mas estamos a trabalhar nisso, estamos a estabelecer parcerias com diversos grupos de universidades para termos este trabalho, enfim, claro, dentro de pouco tempo. Estamos com um projeto piloto com um grupo da Universidade Nova, com o Ricardo, que ali está, e com a ajuda de voluntários a recolher inquéritos no terreno. Aquilo que sabemos é que, de alguma forma, estamos a conseguir mudar mentalidades, estamos a conseguir fazer alguma diferença, estamos a conseguir atingir os objetivos a que nos propusemos, e sentimos, acima de tudo, que nesta fase já não podemos parar este comboio. A responsabilidade é enorme, a pressão é enormíssima e, portanto, quanto mais avançamos, mais sentimos que temos por avançar. E pronto, muito obrigada. Muito obrigado. Eu dava agora a palavra, então, ao último orador deste painel, portanto, ao Pedro Prata, que é da Associação de Transumância e Natureza, que gera a primeira área protegida de natureza privada, a FAEBRAVA. O Pedro é biólogo, é coordenador executivo responsável pelo gestão de projetos na FAEBRAVA e na Associação. Pedro. Vou tentar ser rápido. Só um bocadinho que falta. Chamar, por favor, o João Carlos Farinha, por favor. Não está presente. Desculpa, não está. PT. Acho que é igual, só mandei um. Slide seguinte, se calhar anterior.
pointer. Okay. Muito obrigado. Ora, muito bom dia, muito obrigado pela vossa presença e atenção. Queria agradecer o convite ao ICNF e à Secretaria de Estado por estarmos aqui. Eu venho em nome da Associação Transhumância e Natureza apresentar-vos um caso de sucesso, digo eu, numa nova experiência, numa nova maneira de viver o mundo rural e aproveitar as condições que este apresenta hoje em dia e para o futuro. A Reserva da Faia Brava, se alguns conhecem, é uma área protegida privada, nós denominamos-la de reserva, uma reserva de biodiversidade, que se encontra num contexto rural bastante acidentado, com particularidades muito importantes e interessantes, que criam naquele espaço um hotspot de biodiversidade muito interessante, com vários níveis de reconhecimento. Está dentro da Rede Natura 2000, perto do Parque do Douro Internacional, é uma Important Bird Area e desde o ano 2000 temos vindo, através de uma ação muito particular, adquirindo terra neste local, de modo a devolver-lhe um caráter de proteção integral devido à capacidade que temos em gerir aquela que é a nossa propriedade da maneira que entendermos melhor para garantir essa conservação. Em 2010 este processo é reconhecido pelo Estado português e tornamos-nos a primeira e até ao momento única área protegida privada. Fomos originais o suficiente para ser considerados essa área protegida privada, mas também fomos originais na iniciativa que tomámos em considerarmos esta paisagem desumanizada e em processo de abandono não um problema, mas uma oportunidade. Uma oportunidade que se apresentava para a biodiversidade e os valores naturais em questão naquela zona. Este aqui é uma imagem tirada do fundo do vale e para vos situar em termos do que é que foi o uso da terra neste local, as imagens aéreas dos anos 50, tiradas pela RAF na altura, apresentam a atividade humana até aquele ponto ali atrás onde se vê alguma vegetação. Ali aquele ponto tem um moinho e à volta desse moinho era agricultado. Portanto, o impacto humano chegava mesmo à linha d'água até neste sítio de extremo de difícil acesso. E, portanto, a partir desse momento, depois do pós-guerra, com o abandono agrícola, e, obviamente, as primeiras áreas a serem abandonadas foram estas de maior dificuldade em aceder e também com menos valor do ponto de vista cultural. E isto foi um processo progressivo que, no ano 2000, já encontrávamos nesta zona um elevado nível de renaturalização do espaço. E foi esta a oportunidade que a Associação Transhumância e Natureza aproveitou e começou diretamente a adquirir terras para as conservar, dando início ao que seria o projeto da Reserva da Faia Brava. Para vos contextualizar regionalmente, nós estamos situados naquela que é ali a mancha verde escura, com o nome Faia Brava em cima, no Distrito da Guarda, Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, junto ao Douro e nas duas margens do Coa, entre as aldeias de Cidadelho, Algodres e Valafoncinho. Como veem, a linha laranja é a linha que delimita o Parque Arqueológico do Vale do Coa, sendo esta uma certificação e uma área reconhecida como Património da Humanidade pela Unesco devido exatamente às gravuras e ao património arqueológico que se encontra naquela zona, sendo que a Faia Brava faz parte desse território e sendo que a Faia Brava também tem algumas gravuras, alguns pontos onde encontramos gravuras e algumas muito interessantes até e pouco visitadas, uma vez que as visitas se fazem mais do lado do museu, junto à Vila Nova de Foz Coa. Para além disso, estamos inseridos na Zona de Proteção Especial, a ZPE do Vale do Coa, que é a mancha verde, e paredes meias com o PNDI, o Parque do Douro Internacional, que se estende também ali paralelo no Rio Águeda e que sobe depois para norte, junto ao Rio Douro, ao longo das Arribas. Portanto, partilhamos este território, partilhamos também muito dos valores, tanto arqueológicos e patrimoniais e culturais, como naturais, que são conservados nesta zona do país. Alguns desses valores são conhecidos, são emblemáticos, são aquilo que as pessoas procuram ver, um turismo muito especializado como o turismo do birdwatching, que vem especialmente para ter uma experiência de contacto visual e próximo com estas espécies.
Todas estas, neste momento, nidificam ou nidificaram dentro da reserva da Faia Brava, à exceção da cegonha negra, neste momento, que não sabemos exatamente onde é que está a nidificar, temos-la visto lá, mas ainda não sabemos da presença do ninho. É uma biodiversidade especial, caracterizada pelas grandes aves necrófagas e rupícolas, nidificantes nas escarpas, tem um comportamento, tanto do ponto de vista da nidificação como alimentar, como do uso do ecossistema, que as torna únicas, e que muitas vezes é desconhecido do grande público, inclusive do público internacional. É quase uma piada entre nós quando aparece mais alguém a dizer: eu não sabia que havia abutres em Portugal. E, portanto, chegar lá e terem aquele contacto direto e a experiência tão real como a que vêem na televisão dos vídeos da BBC em África é uma novidade, e é isso que nós promovemos, é este conhecimento, é a identificação com estes valores que nós procuramos transmitir a quem nos visita. Já vos falei das gravuras uma vez e vou voltar a falar para vos mostrar este painel. Este é um painel do Parque Arqueológico, um dos painéis visitados, fica na Penascosa, e representa uma fauna que neste momento que não encontramos no Vale do Coa. É o auroque, é um bovídeo selvagem que está aqui representado. Esta gravura tem cerca de 28 mil anos, o que quer dizer que por essa altura teríamos, na proximidade de onde foi feita a gravura, estes animais. Outros animais que também lá encontramos e que não encontramos vivos na natureza, temos aqui um cavalo, o tarpan, o cavalo selvagem euroasiático. A espécie, claro, que é uma incógnita que gera muito debate, mas, contudo, é um equídeo que está aqui representado, e à volta do equídeo podemos ver outras linhas. Vou tentar apontar com o pointer, mas podemos ver aqui estas linhas. Tem a perna aqui para baixo, tem aqui o dorso e tem os cornos aqui em cima, que é uma cabra selvagem. Temos aqui outra, esta se calhar é mais visível, temos a cabeça com os chifres, o dorso. A cabra selvagem, que é ela própria o emblema da fundação do Coa Park. Isto são tudo espécies e animais que neste momento nós não encontramos na paisagem. Contudo, está escrita na paisagem e escrita em pedra, para que fique bem relembrado, e há 28 mil anos que está ali para relembrar, e que busca neste momento uma oportunidade de passar a conhecer. E este é o nosso objetivo e a nossa modus operandi para o futuro será procurar criar os espaços para a natureza. Este é o objetivo principal da associação: criar os espaços para a natureza, criar os espaços para a natureza se renaturalizar, para trazer os animais de volta e procurar restabelecer os elos perdidos deste ecossistema. Uma visita à Faia Brava não fica completa sem ir ao Coa e ver as gravuras, e vice-versa. Uma vez que na Faia Brava temos esta oportunidade de ver manadas de cavalos em regime selvagem, estes são garranos, que vivem em permanência na reserva, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem ali no regime selvagem, e que adquirem todos os comportamentos de um animal selvagem. Ou seja, nós conhecemos estes animais domesticados, em concursos de cavalos, em assaltos, e às vezes não temos a percepção que eles também são um descendente direto de um animal selvagem, e que isso tem uma qualidade própria do seu comportamento e da sua personalidade e da sua maneira de interagir com o ecossistema, que devido à utilização humana não é tão reconhecido e não é tão óbvio. E é isto que nós procuramos que eles demonstrem nesta reserva, que tenham a oportunidade e o espaço para se comportarem como cavalos. O mesmo com os bovídeos. Estes, por imposições legais, necessitam de um maneio um bocadinho mais apertado. Como veem, aqui eles têm ali brincos e é obrigatório, estão registados, como qualquer outro bovídeo, mas nós deixamos terem o comportamento dentro da reserva também o mais próximo do selvagem possível. Como já tinha referido, criar espaços para a natureza é o objetivo da associação, e recuperar os traços selvagens dos animais que apenas conhecemos como domésticos pode ser um suplemento ao mote que tem feito a diferença da atuação da ATN nos últimos tempos, em especial dentro da reserva da Faia Brava. E o objetivo disto tudo, trazer os animais e a natureza e os processos ecológicos de volta ao seu estado primeiro, ao seu estado original.
trazê-los de volta e deixá-los viver e deixar o espaço suficiente para que eles se comportem da maneira que lhes é natural. Esta é uma imagem que foi tirada dia 22 de março de 2015, é muito recente. Nós já sabíamos que eles estavam lá, tínhamos imagens mais antigas, mas esta é uma novidade porque apareceu uma família inteira. Está aqui a fêmea, tivemos a passagem do macho e há uma outra fotografia onde há um vulto que nós desconfiamos ser já uma cria, um juvenil. Portanto, é um corso que adotou a Faia Brava como local de residência, tem estado por lá. Não é uma espécie muito comum naquele território, nós sabemos que ele está distribuído ao longo do Coa, mas essencialmente na parte mais a sul do Coa, junto das manchas florestais da Malcata e não tanto nos canhões do Coa a norte, onde é a Faia Brava. Contudo, esta família de corsos escolheu a Faia Brava para viver isso, deixando-nos muito contentes com o resultado alcançado. 2 minutos, Pedro. Então vou tentar ser mesmo muito rápido. E como estava a referir, o objetivo será recuperar os elos perdidos e trazer de volta as espécies e animais emblemáticos, e é uma visão integral, e queremos partilhá-la, queremos que seja visitada, que seja conhecida, que as pessoas a reconheçam como própria e se identifiquem. Esta é mais uma imagem da paisagem, esta paisagem há 50 anos seria toda modelada com pequenos caminhos e muros e socalcos, e neste momento, passados esses 50, 60 anos, com um processo de renaturalização natural, temos uma paisagem de um bosque aberto, com subbosque e zonas de mato, bastante diversificada, com diferentes estádios, diferentes espécies, todas aqui numa fase de pré-outono, já a começar a ficar meio amarelas e vermelhas, com os tons tão particulares desta estação. Ok, então o que é que nós queremos partilhar? Queremos partilhar a nossa experiência, o nosso modus operandi. Temos neste momento aproximadamente 1000 visitantes por ano, somos mais de 600 sócios. Isto permitiu um aumento das verbas para a aquisição de terrenos. Toda a atividade tem sempre uma percentagem das vendas ou dos serviços que vai diretamente para a aquisição de terrenos. Terrenos estes que são depois incluídos na reserva, proporcionando a expansão da mesma. É a divulgação do património natural, é a divulgação do património arqueológico, são novas oportunidades de negócio para a região, são mais sócios, apoiantes, embaixadores, pessoas que se identificam com o projeto e que vão passando a palavra além daquele território. Mais imagens de algumas ações de educação ambiental, de birdwatching, de passeios, diferentes expectativas. A ligação que têm os programas de educação ambiental e de voluntariado que promovemos na Reserva da Faia Brava e que cria elos permanentes nessas pessoas, anos mais tarde voltam para ver o resultado das suas ações de voluntariado. Temos aqui uma imagem de uma ação de plantação de árvores, de reflorestação, em que em 2010 e 2014 foi revisitada pelos mesmos atores desse voluntariado e, como podem ver, a floresta vai crescendo, na mesma com a presença dos animais e com o processo de renaturalização em curso e sem grande influência humana para além do estímulo inicial da reflorestação. Queremos acrescentar valor e criar novos negócios e criar novos polos de dinamização económica. Este passa, como por exemplo, aqui com o abrigo de observação de abutres dentro do campo de alimentação. É um dos serviços muito procurado por fotógrafos e outras pessoas que procuram ter este contacto direto, mas para além deste há muitas outras oportunidades que nós estimulamos e tentamos desenvolver em parceria com muitos atores locais e muitos operadores. Este é só um exemplo, é o exemplo que nós costumamos dar, levamos lá as pessoas e tentamos sugerir-lhes e inspirá-las a replicá-lo. Para além disso, criámos uma marca com o nome da Faia Brava, que associámos a um azeite que é produzido na Faia Brava, de acordo com os preceitos da agricultura biológica, mas que estendemos a outros produtos de outros produtores vizinhos e que se identifiquem também com os valores da conservação. E com esta marca procuramos vender aqui e além fronteiras, e uma das condições desta marca é que uma percentagem do total das vendas, normalmente entre 10% a 15%, reverta diretamente para a aquisição de propriedades. É dinheiro que reverte diretamente para o Fundo de Aquisição de Propriedades, que é um fundo que temos exclusivamente para a aquisição de propriedades, que depois se integram na reserva e estão destinadas à conservação direta desses espaços.
como referi, é o Fundo de Aquisição de Propriedades. Este vem das visitas e dos produtos e é para a expansão da Faia Brava. O azeite já galgou fronteiras, já temos um ponto de venda na Holanda, estamos à procura de outros pontos de venda noutros países, temos requisições de todas as pessoas que nos visitam de outros países, que sempre levam uma garrafinha como lembrança e mais tarde acabam por pedir outras porque gostam e porque é bom e que reconhecem o valor deste produto e da qualidade. Utilizamos diversas estratégias de marketing e de promoção do produto. Mais um slide sobre os diferentes patrimónios do território, e estes patrimónios do território que são diferentes e que nós procuramos integrar, e essa integração foi numa primeira fase a criação de uma grande rota pedestre. São 220 km de rota pedonal, que pode ser feita de BTT ou equestre, e que pretende ser um eixo de dinamização de todo um território. Nós olhamos para o território não só do ponto de vista da Faia Brava, mas como uma reserva que está integrada dentro de um canhão fluvial e de um território que tem as suas particularidades, tem as suas coisas únicas e que nós pretendemos dar a conhecer. Pedro, está terminado. Vou terminar rapidamente. O Vale do Coa é um vale de patrimónios, como estava a referir, tem diferentes. Queremos criar novas experiências e criar novas oportunidades de negócio, temos várias ideias e tentamos procurar desenvolvê-las em parceria com o setor privado, promovendo a divulgação e promovendo a ideia subjacente a estas experiências. Este é o Star Camp, será uma espécie de lodge em plena natureza, onde as pessoas podem dormir e ficar e experienciar uma relação mais direta com o envolvente natural. Eu vou já terminar, este é mesmo o último slide. Espero que aterrem em breve na Faia Brava, venham conhecer o Vale do Coa, façam a rota do Coa, provem os nossos produtos e sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Nós vamos fazer aqui, em acordo com a organização, o ajustamento ao programa. Não fazemos o debate já a seguir. Há uma sessão de lançamento do selo comemorativo da reintrodução do lince ibérico já a seguir. E depois do almoço faremos a retoma dos trabalhos com o debate deste painel. Eu peço também desculpa, mas para além das minhas funções de Presidente da Liga, há 6 meses que sou oficialmente avô e terei que tomar um avião agora ao 1 e tal para ir visitar a minha neta a Londres e por isso não posso estar mais convosco. Muito obrigado e obrigado a todos. Até breve. Vamos então proceder agora à cerimónia do lançamento do selo comemorativo da reintrodução do lince ibérico em Portugal. Esta cerimónia será presidida pelo deputado da Assembleia da República, Duarte Pacheco, e pelo secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto. Contamos também com a presença de representantes dos Correios de Portugal e do autor do selo. Muito boa tarde a todos. Nós vamos começar esta cerimónia com algumas palavras que vão ser proferidas pelo Sr. Presidente do CTT Colégio de Portugal, Sr. Dr. Francisco de Lacerda. Boa tarde a todos. Sr. Vice-Presidente, Sr. Deputado Dr. Duarte Pacheco, Sr. Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Professor Miguel de Castro Neto, Senhora Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Engenheira Paula Sarmento, Sr. Professor Fernando Jorge Correia, autor da emissão filatélica do lince ibérico, minhas senhoras e meus senhores.
Em 1988 foram os CTT Correios de Portugal desafiados para colaborar pela primeira vez com a Organização de Proteção da Natureza World Wildlife Fund. Estava em causa realizarmos uma emissão de selos que apresentasse ao mundo uma espécie animal em vias de extinção no território nacional. Depois de análise cuidada e em articulação com a tutela científica da então Secretaria de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, os CTT decidiram escolher para esta emissão de selos o lince ibérico. Para a desenhar foi escolhido José Projeto, uma das históricas figuras da ilustração da natureza em Portugal. Aprovada a ideia pelo WWF, foi possível imprimir no selo o logotipo de patrocínio oficial desta prestigiada organização. Mais tarde, devido ao sucesso e reconhecimento mundial dos nossos selos, que em pouco tempo esgotaram, informou-nos o presidente do WWF, Sua Alteza Real o Príncipe Filipe Duque de Edimburgo, considerar ter sido essa a mais bela emissão de selos entre as dezenas a que o WWF tinha concedido o seu patrocínio. Passados 27 anos, e tendo-se entretanto infelizmente reduzido à quase inexistência a presença do lince em território nacional, estamos de novo a colaborar com a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza neste projeto da reintrodução em Portugal desta espécie animal. E com muito entusiasmo da parte do Sr. Secretário de Estado na promoção deste selo. Os selos que hoje apresentamos, feitos à pena pelo reputado ilustrador científico professor Jorge Correia, vão seguramente contribuir, na esteira dos seus ilustres antecessores, para sensibilizar ainda mais os portugueses para a questão ambiental e servir de alerta ao mundo para a necessidade de repensar modelos de desenvolvimento que não levem em conta a preservação dos ecossistemas e a manutenção das características da biosfera. São mais de 500 mil de pequenos mensageiros que transportam consigo esta mensagem tão importante para garantir o futuro de todos nós e que circularão, como já disse, em Portugal e por todo o mundo. Muito obrigado. Saúdo o Sr. Secretário de Estado, evidentemente o Sr. Deputado também aqui presente connosco, a senhora Engenheira Paula Sarmento, o Sr. Presidente do CTT, o nosso professor Jorge Correia, todos os presentes. Não resisto, antes de fazer a cerimónia propriamente dita, a contar uma pequena história que envolveu o lançamento dos primeiros selos em 1988. Nessa altura, nós já trabalhávamos muito em conjunto com a Secretaria de Estado, que nos nomeou um assessor, um biólogo, o Dr. Castro Henriques, alguns talvez ainda se lembram dele, para nos acompanhar nesta emissão. Evidente que, perante as hipóteses que se colocavam de realizarmos uma espécie ameaçada em Portugal, o lince era uma hipótese muito mais importante do ponto de vista das vendas e, se me permite a expressão, muito mais sexy do que as outras alternativas, que eram o priolo e um peixinho chamado saramugo. O problema é que os nossos colegas espanhóis também queriam fazer a mesma emissão com o lince e com o carimbo de certificação do WWF. E então nós avançámos em primeiro lugar, só que o professor Castro Henriques, que era uma pessoa íntegra, era e é uma pessoa perfeitamente íntegra, estava com dificuldades em explicar e garantir, a pôr a sua assinatura do ponto de vista científico numa peça que dava conhecimento da existência do lince em Portugal. E ele várias vezes me disse, ao Dr. Raul Moreira, é que o bichinho há 6 meses que não é avistado. E eu dizia-lhe ao senhor professor, mas sabe, ali na Malcata também não há muita gente, aquilo está um bocadinho despovoado e é normal que não o vejam. Eu já não sabia o que havia de dizer ao senhor. Até que me lembrei de lhe dizer assim, bom, professor, vamos inverter um pouco a posição. Vamos admitir que o casal de linces pernoita em Espanha. Tem lá um apartamento. Mas poderá o Sr. Professor garantir que durante o dia não se deslocam aqui a Portugal? E ele disse, isso eu não posso garantir. Então está a integridade científica resolvida e vamos fazer a emissão. É que os selos estavam já quase feitos, não é, quando isto aconteceu. O meu colega Dom Frágua Modesto Manso, nunca me perdoou. 4 anos mais tarde vingou-se e mandou-me uma carta com uma emissão de selos que os espanhóis lançaram debaixo do seguinte tema: Viriato
Lusitanorum Rex, herói da Espanha. Ainda hoje tenho essa emissão de selos atravessada na garganta. Bom, então vamos lá fazer esta cerimónia, que não é mais do que o reviver de um ritual que se começou a fazer em Portugal em 1853, quando a rainha Dona Maria II viu a sua face, o seu perfil retratado no primeiro selo de Portugal, que foi desenhado pelo seu marido, Dom Fernando de Saxe-Coburgo. Não vamos perder mais tempo. Há uma história que se conta sobre esta primeira cerimónia de primeiro dia, reservá-la-ei para outra altura, porque vamos ter com certeza muito gosto em fazer muito mais emissões com o auxílio do Sr. Secretário de Estado, da Secretaria de Estado e de todas as individualidades aqui presentes. Então, eu vou começar por chamar o Sr. Deputado Duarte Pacheco para carimbar o primeiro selo. Eles vão ser todos distribuídos e oferecidos a cada um dos senhores e é o que vamos guardar para ficar no Museu Postal como memória histórica do que se passou aqui hoje. Então vamos pela mesma ordem, Sr. Secretário de Estado, faz favor. Perdão. Assinar ali em cima. O Sr. Secretário de Estado assina a seguir. Depois vamos com o senhor. Uma cadeia alta, vamos passar aqui para cá. Quero uma caneta, se dizer. Sim, exatamente.
vai encerrar esta cerimónia, o Sr. Secretário de Estado, para quem peço também a vossa melhor atenção. Muito obrigado. Serei muito breve, mas de qualquer forma cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Pacheco, o Sr. Dr. Francisco Lacerda, Presidente do CTT, por nos ter dado a oportunidade de facto de estarmos aqui hoje e conseguirmos ter feito esta edição comemorativa do Lince Ibérico. Uma palavra também de apreço ao professor Jorge Correia pelo trabalho, enquanto biólogo e ilustrador científico, acho que está de parabéns. Dar nota que, obviamente, quando saírem da sala, do vosso lado direito, podem também contribuir para a causa e comprar a coleção de selos do CTT. E uma nota última para o Dr. Raul Moreira, que é sempre um prazer ouvi-lo e ouvir as suas histórias que apimentam sempre estas cerimónias. A Sra. Presidente do ICNF, obviamente, faz parte do barco e está cumprimentada à partida. Eu devo dizer que para mim tem sido uma jornada, este meu envolvimento na reintrodução do Lince Ibérico em Portugal. Eu tive a felicidade de ser Secretário de Estado no exato momento em que, 16 de dezembro, nós reintroduzimos os linces em Portugal e, portanto, todos estes pequenos apontamentos relacionados com o lince me dizem muito. No entanto, desta vez, devo dizer que eu apenas lancei o desafio, o trabalho não foi meu, foi do CTT e estão de parabéns. Muito obrigado a todos pelo vosso trabalho. Terminada que está esta cerimónia, efetuamos agora uma pausa para almoço com a duração de 1h30. Poderão ainda assistir a uma nova exibição do ensemble de saxofones da Escola Metropolitana e convidamos-vos novamente a visitar o Mercado Natural PT, que se encontra junto ao Museu Berardo, onde poderão encontrar produtos das nossas áreas protegidas. Até já.